pernas para caminhar pode ser indício de obstrução das artérias das pernas. Geralmente esse problema acomete pessoas acima de 50 anos e essa doença é mais conhecida como aterosclerose. Saiba mais agora na entrevista com o médico angiologista. Bom, são inúmeros os tipos de dores nas pernas, mas relacionado a problemas circulatórios, você pode ter um cansaço, uma queimação nas pernas, ou o paciente tem uma limitação para caminhar, ele não consegue dar continuidade à sua caminhada. Geralmente são essas as dores mais comuns aos pacientes que procuram o cirurgião vascular. E o que é a doença aterosclerose? Bom, a aterosclerose nada mais é do que o envelhecimento das artérias. Todos nós evoluímos com o passar dos anos com o envelhecimento. Algumas pessoas apresentam a aterosclerose mais precocemente do que outros. Então, a aterosclerose nada mais é do que o envelhecimento da artéria. Quais são os fatores responsáveis pelo desenvolvimento? São vários fatores responsáveis pela aterosclerose. Por exemplo, o paciente que tem diabetes mellitus, ele pode eventualmente ter uma aterosclerose mais precoce. O paciente que tem problemas de colesterol, triglicerídeos, também pode ter um envelhecimento arterial mais precoce. O fumante também, o paciente hipertenso também pode ter uma doença aterosclerótica mais precoce. Por que é conhecida como uma doença silenciosa? Inicialmente, você não tem nenhum tipo de sintoma. Ela vai lentamente envelhecendo a artéria até aparecerem os primeiros sintomas e eventualmente até aparecer um primeiro acidente, como nós chamamos, na parte circulatória, em alguma região do paciente. Queria que você explicasse o que acontece no organismo. Na verdade, o que acontece é que pelo envelhecimento, pela arteriosclerose, cada vez mais vai chegando menos sangue aos órgãos. Por exemplo, vai chegando menos sangue para o músculo do coração, vai chegando menos sangue para o cérebro, vai chegando menos sangue para os rins, para os membros inferiores e superiores. E o que vai acontecendo é isso, vai acontecendo uma degeneração em todo o sistema arterial do paciente. E como se prevenir? Aquele paciente que é fumante, evidentemente, deve abandonar o tabagismo. Os pacientes hipertensos devem controlar a hipertensão arterial. O diabético deve se cuidar. O paciente que tem colesterol alto também. Nós sempre contamos com o auxílio dos endocrinologistas, dos cardiologistas clínicos, para juntos tratarmos desses pacientes. Quais são as formas de tratamento? A forma de tratamento mais comum é a medicamentosa, né? Para aqueles pacientes que têm essa doença ou que estão desenvolvendo lentamente essa doença. O cuidado é o principal fator para evitar a evolução dessa patologia. E uma dúvida bastante comum das pessoas é: tem cura? A aterosclerose, na verdade, não tem cura. O que você consegue é desacelerar o processo de aterosclerose com o tratamento medicamentoso. Quando que é necessário fazer a cirurgia? No caso da cirurgia vascular, em algumas situações é necessário. Por exemplo, a aterosclerose pode levar a uma dilatação das artérias e aí desenvolvem os aneurismas das artérias e que, dependendo do limite, do tamanho desse aneurisma, deve ser tratado. Em outras situações, ao invés de ocorrer uma dilatação da artéria, ocorre uma obstrução da artéria e limita a atividade diária dos pacientes. A partir do momento em que ocorre uma limitação da atividade diária, você deve tratar o paciente. E se nem com a cirurgia resolver, o que deve ser feito? Na grande maioria das vezes, o tratamento cirúrgico resolve dar uma cura paliativa ao paciente. Mas evidentemente que na grande maioria das vezes, o paciente deve continuar o tratamento clínico medicamentoso. Então, para resumir, o que as pessoas elas precisam saber no dia a dia para evitar ou se prevenir dessa doença?
É aquilo que eu comentei, o diabético deve cuidar da sua glicemia diária, o paciente que tem colesterol alto deve cuidar na alimentação, deve usar os medicamentos para diminuir o colesterol, o fumante deve abandonar o hábito do cigarro e aqueles pacientes hipertensos também devem cuidar da sua pressão arterial.